Bom, então tá, boa tarde a todo mundo. Gravação destinada aí a quem não está presente para poder assistir depois. Hoje vai ter aí 20 minutos que a gente vai conversar um pouco. Eu marquei 1h30 justamente para a gente se acostumar a sempre ter essa aula síncrona, né, para a gente não só deixar para não fazer quando não tiver algum problema, algum imprevisto, mesmo tendo o evento. E aí, como a professora Andréia deve ter comentado para vocês, a gente tem um evento de extensão acontecendo, né, do Instituto Farroupilha, e dentro desse evento a gente tem a participação de um projeto nosso, do IFSC, Joinville, do curso de gestão hospitalar com a enfermagem, em relação ao CRAS do Costa e Silva. É um projeto que eu, a professora Andréia e a professora Carol, juntamente com a professora Joanara da enfermagem e alguns alunos, nós íamos fazer algumas palestras lá no CRAS sobre temas específicos. E aí, com a pandemia, não foi possível, e nós propomos, né, eu tive essa ideia, eu que gosto de editar vídeo, que a gente ia fazer uma série de videozinhos, e a gente fez 10 vídeos sobre temas específicos, e o CRAS vai disponibilizar isso aos usuários lá pouco a pouco, no sentido de eles estarem conhecendo um pouco, né, algumas temáticas. Eu, por exemplo, falei sobre educação financeira, sobre conscientização, a professora de enfermagem falou sobre cuidados com o bebê, tem vários videozinhos, eu mostro aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Vocês já chegaram a ver, a Andréia comentou ou não? Alguém fala em áudio, por favor. Ela só comentou sobre o evento hoje, mas só Deixa eu isso. mostrar aqui para vocês. Até quem quiser prestigiar lá, claro, né? Não é nossos vídeos estão no começo, a gente está aprendendo a fazer, mas aí a gente tem o canalzinho aqui, esse canal aqui, ó, Projeto Alinhavando Cidadania. Deixa eu mostrar os vídeos aqui. E aí são vídeos, né, que estão começando a serem lançados. A gente tem já algumas visualizações até, ó. Tem aí, deixa eu ver no total aqui, né, quando ela mostrou. Tem aí 70 visualizações, mas ela não disparou os vídeos ainda, que eles vão fazer por ordem lá, se eu não me engano. Então, são 12 vídeos, ó, sobre temas diversos, então, projeto de vida, participação política, sobre o mangue, sobre a dengue, o caramujo, saúde financeira, saúde e higiene, o cartão SUS, políticas públicas, consumo consciente e cuidados com o bebê, já que o grupo intergeracional lá do CRAS do Costa e Silva aborda todos os indivíduos, né, de várias faixas etárias e tudo mais. Então, a gente fez, alguns alunos fizeram a arte dos vídeos, essa arte de entrada. Uma aluna nossa foi, uma colega de vocês, fez a parte de áudio, nós escrevemos, né, cada roteiro junto com os alunos, e tem as partes de montagem gráfica também, ficou bem legal. E hoje o Eduardo, que é um dos colegas de vocês, que fez parte do projeto, ele vai apresentar isso nesse seminário, o texto que a gente escreveu, e depois, futuramente, a gente vai publicar também isso em artigo, né, em revista de extensão. E essa, gente, eu acho que é uma das questões que eu sempre falo do aluno do ensino superior estar buscando fazer outras coisas além da aula, né? Então, sempre que tiver algum projeto, alguma coisa, e o professor perguntar se alguém quer participar e pode, se prontifiquem a participar, né? Eu provavelmente vou criar um grupo de pesquisa esse semestre também, eu e a Carol estamos vendo o que a gente vai falar, provavelmente sobre epidemiologia da violência. Então, às vezes, no começo não tem a bolsa lá financeira, né? Mas é óbvio que se o aluno se prontificar, assim que surgir a possibilidade de bolsa, vão ser os primeiros que eu vou indicar, porque a pessoa mostrou proatividade, mostrou vontade, né? Quem não pode, quem não quer, enfim, essas outras questões, faz parte também. E aí nós decidimos, então, né, vocês participarem, porque para vocês verem o que são essas atividades, né? O Eduardo deve estar um pouco nervoso, né, para apresentar, e vocês também vão passar por isso, quem decidir, né, fazer mais do que apenas aula. Então, acho que seria legal, e porque os temas são relacionados também com as nossas unidades todas, né, a nosso eixo ali é de saúde. Ela já deve ter mandado o link para vocês, mas eu vou colocar aqui no chat de novo. E aí, às 2 horas, eu libero vocês, né? Eu vou assistir também até o intervalo ali. E eu libero vocês e a gente vai acompanhar aí, dentro desse link do Google Meet, as apresentações. Eu não vi a ordem, não sei se o nosso vai ser o primeiro ou o segundo, qual vai ser o formato. Eu não cheguei a ver o formato, tá? Porque cada evento desse tem um formato diferente. Mas é interessante que daí vocês já vão acostumando, vão vendo. Não sei se já participaram de outras coisas. Eu sei que a Andréia sempre coloca os alunos nessas questões de atividades extras. E aí vocês vão ver tanto o nosso projeto como outros projetos e tirarem ideias dali. Beleza? 2 perguntas, pessoal. Se alguém puder abrir o áudio, melhor, tá?
quem assistiu o videozinho que conta o básico do básico da história de Jon Snow lá em Sorro? Milena, o que acharam? Oi, professor, boa tarde. O áudio tá bom? Tá, bem legal. Primeiramente, eu gostei do vídeo, professor, só tenho uma observação a fazer, é que eu tenho um inglês muito básico, eu estou no inglês intermediário ainda, então eu senti dificuldade por não ter a legenda em português, mas entendi um pouco, né? Tá, deixa eu te falar, eu também tenho inglês, não... Do travou, vídeo. espera aí que travou minha tela aqui, só um pouquinho. Às vezes, quando eu coloco em tela inteira, ele trava, não sei por quê. Deixa eu fechar a tela inteira aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Aqui travou, não estou conseguindo ver mais a tela. Ô, Milena, se eu tiver que fechar aqui, tu tinha a opção de colocar a legenda em português, tá? Eu falei isso aquele dia na aula. Eu não coloquei um vídeo furado para vocês assistirem Eu em inglês. tentei fazer isso, mas É? não consegui. Tá, depois eu mostro aqui. Porque ele não tinha legenda automática, mas quando tu vai lá em configurações, lá do YouTube, tem lá uma opção de legendas e por isso que eu coloquei aqui. Eu fiz esse esquema, mas não consegui, não tinha, só tinha em inglês mesmo. Tu, Pelo menos no meu mesmo. tu acessou pelo celular? Eu acessei pelo computador. Ué, que engraçado, deveria ter essa opção. Eu coloquei esse vídeo porque tinha essa opção, tá? Não ia jogar em vocês de inglês direto. E assim, ó, tem vários outros vídeos que contam essa história, mas eu vi muita desinformação em alguns. E aquele ali, como ele é bem curto, foi só para pegarem o gostinho sobre o tema, tá? Gente... Não, eu entendi, professor, um pouquinho. Eu vou fechar aqui rapidinho, já abro de novo, tá? Porque travou tudo aqui minha tela, não tô conseguindo ver mais nada. 2 segundos. Voltou. Acho que ele continua gravando, acho que eu não preciso mexer nada, né? Para vocês continua aberto aí, certo? Não, professor. Tranquilo? Tá funcionando? Estão me ouvindo? Milena, tu que estava falando. Sim. Oi, professor, de volta. Pois Oi. Então só essa observação que eu fiz. A segunda, posso continuar? A segunda que foi bem interessante, apesar da minha pequena dificuldade, né? Como eu disse, o inglês ele é muito rasteiro ainda. E o avanço com a tecnologia, né? Ela vai avançando e ao mesmo tempo vai caindo a qualidade de vida dos indivíduos. Muito por conta da classe, né? Mais burguesa, a excedente, não se preocupar com a qualidade de vida total. E é isso. Eu gostei do vídeo. Legal. Legal pela tua posição também, tá? E sempre quando tiver algum probleminha, pode me falar, tá? Não tem problema, porque é justamente para tentar arrumar isso aí. Agora eu vou ver o que pode ter acontecido, porque tem uns outros vídeos ali que o pessoal explica. Ó, estão vendo a tela aí, não? Sim. Para mim ele abre assim, tá? Daí se tiver diferente para ti, a gente tem que ajustar, daí depois ver. Aí ele tem aqui, ó, configurações e legendas, né? Tá em vermelho, aí ele abre uma legenda em inglês. Aí aqui em configurações tu clica, aí ele tem, ó, legendas em inglês.
Aí tu vai clicar e vai achar o português. Pelo menos foi assim que eu consegui. Acho que essa opção aqui, ó, traduzir automaticamente. Deixa eu ver, peraí. Eu ainda testei aquele dia, ó. Aí o traduzir automaticamente, tu escolhe Brasil, né, ou português, no caso. E aí tu consegue, ó, português. Pronto, daí ele fica com a legenda em português. É diferente alguns vídeos, ele já vem com a opção de legenda, né? Daí tu só clica aqui e ele traz a legenda em português. Esse caso é o próprio Google fazendo a tradução dentro do vídeo. Daí a gente consegue acompanhar, porque eu também tenho dificuldades, não sou fluente em inglês ainda também, estou fazendo os cursos aí para ver se eu melhoro. Beleza? A partir daqui, pessoal, agora a tela fechou, e a indicação que eu dou não é de compra, mas é de leitura, é esse livro aqui, ó, que eu acho que até foi a Milena falou que leu, né? Alguém disse que leu esse livro, eu lembro na aula passada, que é o Mapa Fantasma. Esse livro aqui, e aí, quem quiser baixar da internet, do Kindle, comprar, enfim, eu já pedi para a biblioteca, quando a gente voltar, talvez vocês tenham acesso. Ele é um livro que ele conta essa história não de forma resumida em 8 minutos. Ele conta a história do Whitehead, do Jon Snow, que é considerado o pai da epidemiologia, que a gente vai ver a partir da semana que vem, e todo esse processo que aconteceu na época, a dificuldade de você fazer uma associação de uma doença, numa época que a microbiologia ainda nem existia formalmente, né? Então, todas essas questões são abordadas aqui, e o mais interessante é justamente ver como é que eles fizeram essa descoberta de entender que existia alguma coisa na água, tá? Porque o mais interessante é que, na época, existia aquela tal teoria miasmática. As pessoas achavam que as doenças vinham do vento, da podridão, da sujeira, e não especificamente de organismos. Então, tudo isso está englobado nesse material. E aí, o que eu proponho para facilitar para vocês? Eu vou colocar no Siga ali um resumo desse livro também, que tem ali um artigo, que é um resumo bem simples, acho que são 3 ou 4 páginas, só para quem não tiver condições de comprar ou de baixar da internet, entender do que se trata a história de Jon Snow, tá? E aí, a partir daí, na próxima aula, que a gente ia fazer hoje, a gente começa a conversar sobre isso e vocês irem fazendo as primeiras associações. Porque hoje parece simples e fácil entender que se a pessoa tem algum problema com algum vírus, algum protozoário, alguma bactéria, ele pode estar associado a alguns ambientes específicos, né? Mas naquela época, onde ninguém sabia, tinha conhecimento quase nenhum do que causava, qual era o agente causador de uma doença, a epidemiologia nasce justamente por fazer, através de entrevistas e de buscas coletivas, de grupos, o achado principal, que é fazer essa correlação e tentar entender qual era o problema. Eles não sabiam qual era o agente causador, mas através de pesquisa, de levantamento, eles conseguiram entender que a água era o principal meio de transmissão disso. E hoje parece simples, mas para a época foi, né, uma descoberta que, apesar de sensacional, ela foi muito criticada, porque na época as associações, as crenças e a própria ciência entendia de outra forma. Então esse livro aborda tudo isso de uma forma bem legal, assim, e simples, né, porque são 200 páginas, é um livro pequeno. Outra perguntinha, está acabando o nosso tempo. Quem leu o material já? Eu li, professor. E aí, o que achou, Arthur? Aquele primeiro que o professor mandou, né? Achei muito bom. Eu olho ficou ruim de novo. Tá só chiado, Arthur. Milena, o que achasse? Enquanto o Arthur arruma ali. Oi, professor. Achei ele interessante. Até pontuei, fiz algumas observações que a gente vai deixar para a aula que vem, né? Que hoje a gente vai participar do evento. Legal, legal. Ali eu acho que é um apanhado de tudo, né? Eu acho que fica interessante nesse sentido, que começa a ver algumas terminologias e a gente vai associar isso com o material que eu tenho aqui, que a gente vai pouco a pouco falando sobre esse processo saúde e doença, tá? Legal. Inclusive, fiz um link aqui com a minha região, né? Tu és de onde mesmo? Sou de Belém do Pará. Milena, inclusive, a nossa proposta, a minha e da Carol, é justamente a gente tentar fazer alguma questão relacionada à epidemiologia da doença, um comparativo entre a região aí de vocês, porque a gente tem muito aluno aí dessa região, e fazer um comparativo com o Sul, acho que vai ser um trabalho legal, então se tu tiver interesse em colaborar com a gente,
fica o convite, tá? Legal, professor. Muito interessante. Então tá, a Milena viu, o Arthur disse que leu e os demais, tá? Eu não vou ficar cobrando agora, mas assim, gente, tem que ler, tá? Ismael, Suelen, Júlia, deixa eu ver quem mais tá aqui. Beatriz, Caroline, tá? Eduarda. Existe essa obrigatoriedade porque não é só a gente ler, a gente vai fazer um debate aí que ficou para a semana que vem agora, que eu quero saber os posicionamentos de vocês e a gente ir avançando, beleza? E aí eu vou postar ali então esse resumo. Diga, Suelen, desculpa. É que eu vi, mas eu não consegui botar em português, eu tava em inglês, eu não entendi mais ou menos, porque eu não sei qual que é, qual do inglês. Tu tá falando do vídeo, né? Isso. O vídeo tem que pôr na opção lá em português, mas daí se tu não conseguir, tem que ler pelo menos o material lá, tem que ler o outro arquivo que eu deixei, que é o capítulo 1, pra gente tem que falar sobre ele na próxima aula, tá bom? Ok. Ismael, Júlia também, os demais aí que estão aí presentes, fica esse recado. E aí, pessoal, eu não vou cobrar nenhuma participação, resumo do evento hoje, tá? Talvez se a professora Andréia for fazer isso, porque eu acho que a gente tem que parar de obrigar o aluno a assistir, tá? Vocês têm que assistir porque é importante, é legal e que vai contribuir para a formação de vocês. Lembrando que vai ter certificado também, então eu acho que vale a pena, porque vocês vão ter que apresentar as horas complementares lá no final do curso e chega um monte de aluno no final e não tem a quantidade mínima de horas complementares, tá? Então, façam isso pelo conhecimento e pelas horas complementares. Ô, professor, é que assim, é o problema do meu. É que eu não tenho política pública, sabe? É que eu não. Esse ano, não, esse ano, mas mês passado, é que eu. Como que eu posso explicar? Eu reprovei nessa matéria, sabe? Uhum. Daí eu não coloquei, tipo, reprovada, sabe, na matéria. Daí eu não consigo assistir as aulas dela. Não, mas não tem problema, tá? O link eu já coloquei aqui, ó. Vou colocar de novo, tá? 2 horas tem que entrar nesse link pra gente assistir o evento, tá? Independente de se tu tá na outra matéria ou não. Tem que acompanhar as minhas notícias lá, sempre ir acompanhando. E aí daí eu falei com o coordenador, daí para mim botar na jornalista, assim, sabe? Para mim assistir as aulas dela, porque eu não consigo assistir. Entendi. Então tá. Pessoal, alguém quer complementar alguma coisa? Nosso tempo é curto. Alguma outra dúvida, curiosidade? Não sei. Dá para ouvir agora? Tenta, vai. Material. Não dá, cara. Infelizmente, hoje tá ruim mesmo. Já escreve ali, Arthur, tem um tempinho aqui ainda. Pode escrever, a gente espera. Só uma coisa, pessoal. Como eu não vou fazer nenhuma atividade, eu vou considerar a presença de hoje, né? A primeira parte aqui e a segunda parte lá no evento. Como é Google Meet, vai estar lá o nome de vocês. Então, quem fizer alguma pergunta, alguma coisa, tirar alguma dúvida, se puder, né? Às vezes não pode, mas quem tiver lá, aí eu considero junto com a presença que estão aqui agora, tá? Mesmo não sabendo se a pessoa está ali ou não. Muito legal o material, dá uma abordagem inicial sobre a epidemiologia e dá exemplo de outros quadros na qual foi usado, e vários gráficos, tabelas para ilustrar melhor. Por isso que eu escolho esse material, tá? Para a pessoa ir conhecendo ali com os exemplos reais de casos que envolvem vários casos específicos, né? Porque o material da professora Rui Carol, que é um material que a gente vai usar bastante, ele tem uma complexidade, não é uma complexidade maior, mas é um material mais científico. Então, esse material é legal justamente para ver essas etapas, entender essa parte gráfica e tudo mais. Até porque em Epidemiologia 2, vocês vão ver lá indicadores, os sistemas de informação em saúde, e fazer essas relações com o conteúdo teórico de agora, tá? Gente, vou dar então aí uns 2 minutos, vou fechar aqui para poder fazer a gravação depois, e depois todo mundo entra no link que eu deixei ali, e aí a gente vai vendo lá como é que funciona, beleza? Fechou, então? Passou muito rápido.
mas semana que vem, no mesmo horário, tá? A gente conversa melhor. Até mais, até daqui a pouco, e daqui a pouco eu tô entrando ali.